É isso aí, pessoal. Vamos dar agora continuidade às nossas aulas de equações exponenciais simples. Então, se você já gostou da outra aula, vem comigo. E se você não viu a aula anterior, eu vou colocar aqui embaixo para que você possa assistir, tá bom? Deixa aí nos comentários se você gostou da outra aula, se você achou que a outra aula foi bacana, se você entendeu tudo, se ficou com alguma dúvida, tá certo? Hoje eu vou continuar com as equações exponenciais simples, porque sempre param algumas questões, né? Por exemplo, quando o número, quando a base é negativa, quando o expoente não é só x, enfim. Então vou colocar mais alguns exemplos aqui, que são exemplos especiais. Então vou começar com o primeiro aqui, ó. Então, no nosso primeiro exemplo, eu vou colocar essa equaçãozinha aqui, ó. 2 elevado a x mais 1, 2 elevado a x mais 1 é igual a 16. Olha só que curioso esse exemplo, né? 2 elevado a x mais 1 é igual a 16. Rômulo, posso fazer da mesma maneira? Pode. Pego o 16 aqui, ó, vou colocar ele aqui do lado. Pego o 16 aqui e fatora, ó. Então vamos lá, vamos fazer a fatoração. 16 por 2 dá 8, né? Por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então repara que o 16 é 2 elevado a 4. Né? Então isso aqui vai ser igual a 2 elevado a x mais 1. Tudo bem? Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Ó? Cortei aqui, ó. Cortei as bases, né? Só preciso igualar os expoentes. Já que a base é a mesma, o que faz um lado da equação ser igual ao outro? Né? O expoente, né? Porque a base já é a mesma. Então, para que esse lado aqui seja igual a esse, eu tenho que ter que x mais 1 é igual a 4. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, só fazer aqui, ó, x mais 1 igual a 4. E agora você saiu de uma equação exponencial para uma equação de primeiro grau. Então, olha só. Passa para o outro lado esse 1zinho aqui, ó, vai ficar como? X é igual a 4 menos 1. Era mais, passou para o outro lado, virou menos. Então, x vai ser igual a quem? X é igual a 3. Né? X igual a 3. E aí a gente já resolveu, né, o primeiro exemplozinho aqui que eu trouxe hoje. Tá bom? Vamos agora a um segundo exemplo. Segundo exemplo. Parecido com esse aí, tá? Só que um pouquinho mais difícil. Então, ó. 8 elevado a 2x menos 1. Deixa eu botar esse menos aqui direitinho. 8 elevado a 2x menos 1. Isso aqui vai ser igual a 4. Tá? Repara bem, ó. Olha o que aconteceu. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 4. O que eu posso fazer? Posso fazer a fatoração, né? Tanto do 8 quanto do 4. Então, olha só. O 8, ó, quando eu fatoro, vai ser dividido por 2, dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Então, o 8 é o quê? É 2 elevado ao cubo. E o 4? O 4, ó, quando eu fatoro, ele vai ser o quê? Vai ser 2. Por 2 dá 1. Então, ele é 2 elevado ao quadrado. Então, no lugar do 8, eu vou colocar quem? 2 elevado ao cubo. Só que o 2 elevado ao cubo está elevado, o 8, né, no caso, está elevado a 2x menos 1. Então, isso aqui está elevado a 2x menos 1. E o 4 aqui é 2 elevado ao quadrado. Agora, olha só, lembra aqui comigo, ó, esse 2x menos 1 e esse 3, né, é uma potência aqui de uma outra potência. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso, nesse caso aqui, ó, como tem um parênteses aqui, eu posso multiplicar esses dois. Tá? Se não tivesse o parênteses aqui, o que eu teria que fazer? Teria que levar o 3 a esse número aqui. Tá? E aí, nesse caso, eu não teria muito o que fazer, porque eu não sei o valor de x. Tá? Mas como tem um parênteses, eu posso multiplicar diretamente aqui. Ó. Então, o que eu vou ter aqui agora? Ó? Eu vou ter o 2, né? Eu vou ter o 2, elevado a 3 vezes 2x. 3 vezes 2x dá o quê? Dá 6x. Só que o 3 também multiplica o menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Né? E isso aqui é igual a 2 elevado ao quadrado. Agora sim, ó, veja bem, posso cortar, né? Ó, que bacana. Muito simples, Rômulo. Muito legal isso aí, hein? Eu já estou ficando fera. Estou gostando muito de fazer equação exponencial. Espero que isso apareça na minha prova, quando eu estudar lá com o meu professor deu isso na minha prova. Você vai dar isso para os seus alunos? Sim, sempre dou.
Só que eles se enrolam, né? Depois dizem que foi muito difícil, mas não é. Tá? É só ter atenção aqui, ó. Passei o menos 3 para o outro lado, virou mais 3, né? E agora aqui, ó, cortei as bases, né? Igualei os expoentes, como sempre, né? Passei o menos 3 para o outro lado, 2 mais 3, 5. Fiquei com o que aqui, ó? 6x igual a 5. Então, x é igual a 5 sobre 6, 5 sextos. Então, você vem aqui, ó, esse é o nosso resultado. Se x for igual a 5 sextos, quer dizer, né, que a gente vai ter aqui uma igualdade. Rômulo, será que isso é verdade? É verdade, pode acreditar. Né? Você poderia colocar o 5 aqui no lugar do x para a gente ver se dá certo mesmo? Posso, olha só, vamos só fazer um teste aqui. Né? Se a gente colocasse aqui ó, o x igual a 3 aqui, ó, daria certo. Né? Ó, 3 mais 1, 4. 2 elevado a 4 dá 16, tá certo? E aqui, ó, se eu colocar o 5 aqui no lugar do x, o que daria? Ó? Vamos fazer com calma aqui. Ó, daria 8 elevado a... Deixa eu colocar isso mais para baixo, para não confundir aqui. 8 elevado a 2 vezes, no lugar do x, 5 sextos, ó. 5 sextos. Né? E aqui é menos 1. Menos 1. Caramba, isso vai ser um negócio muito doido. Sim, não é muito óbvio não, tá? Ó, 2 vezes 5, 10. Então ficou 8 elevado a 10 sextos. 8 elevado a 10 sextos. Menos 1. Né? O expoente aqui tem um menos 1. Isso aqui é igual a 4. Será que isso está certo mesmo, Rômulo? Eu estou duvidando, hein? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer o MMC, né? Então aqui é 1, né? Então eu poderia escrever esse 1 como sendo 6 sextos, tá certo? Então eu poderia escrever isso aqui assim, ó. Vamos continuar aqui assim, ó. Então eu poderia escrever assim, ó. 8 elevado a 10 sobre 6. Em vez de eu colocar menos 1 sobre 1, posso colocar menos 6 sobre 6. Vê se não é a mesma coisa, ó. 6 dividido por 6 dá 1, né? Que é esse 1zinho aqui. Tranquilo? Então isso aqui é igual a 4. E 10 menos 6 dá quanto? Dá 4. Então isso aqui eu posso escrever como 8 elevado a 4 sextos igual a 4. Rômulo, isso está muito estranho ainda. Eu acho que isso vai dar errado, hein? Então, ó, veja bem. O que eu posso fazer aqui? Ó? Pego o 4 e o 6, simplifica por 2. Ó. Simplifica por 2 em cima e embaixo, né? Então não altera a fração, porque como eu estou dividindo em cima e embaixo por 2, não altera a fração, estou só simplificando. Então vai ficar 8 elevado a 2 terços. E isso aqui é igual a 4. Bom, isso aqui já é verdade, tá? Por que é verdade, Rômulo? Lembra, ó, que a gente viu lá nas nossas aulas, né, de potenciação, radiciação, que 8 elevado a 2 terços é a mesma coisa que 8 elevado a 2 dentro da raiz cúbica. E 8 elevado a 2 é igual a quê? É igual a 64, né? Então isso aqui é 64 dentro da raiz cúbica. E quando eu tiro a raiz cúbica de 64, dá quanto? Dá 4. Então repara que 8 elevado a 2 terços é realmente igual a 4. Nossa! Então esse negócio funciona mesmo? Funciona. Né? Então você vê que, ó, você vê que funciona perfeitinho, tá bom? Então, galera, ó, dá pra gente usar, né, tranquilamente isso aqui, chegar no resultado, ainda que o resultado seja estranho pra gente, né? Aqui, ó, repara, não foi um número igual aqui, não, um número natural, né? Foi um número fracionário, tá bom? E pode funcionar sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá, ó, vamos aí para um terceiro exemplo. Vou colocar aqui um terceiro exemplo. Deixa eu dividir a telinha aqui, ó, para não gerar confusão aqui, né? Então, isso aqui foi só um exemplozinho, né? Tô só fechando o exemplo aqui, ó, para não dar confusão, tá bom? Então, vamos lá, ó. Número 3, terceiro exemplo. Vou colocar aqui agora um meio louco aqui, ó. 3 vezes 1/4. Aqueles que você tem medo, né? Quando você vê fração, já fica com medo. Professor, eu fico com medo quando eu vejo fração. Você é assim também? Se você é assim, né? Marca aí nos comentários. Professor, eu fico com medo quando vejo fração. Marca aí. Tenho medo, né? Então coloca aqui, ó. Bota aí hashtag, tenho medo, né? Aqui, ó, o que eu vou fazer? Lembra? Tem um 3 multiplicando isso aqui, né? Isso aqui é a base, isso aqui é o expoente. Ah, mas a base é estranha, é uma fração. Não tem problema, fica calmo. Ó, pega o 3 e joga para o outro lado. O que vai acontecer, ó? Eu vou ficar com isso aqui. Vou botar aqui no cantinho.
para a gente não se perder, tá? Então, ó, 1 quarto elevado a 3x mais 1, 1 quarto elevado a 3x mais 1, é igual a 24 dividido por 3. Rômulo, 24 dividido por 3, dei sorte, dá 8. Exatamente, meu amiguinho. Ou minha amiguinha, né? Então, ó, tem aqui 3x mais 1. E aqui 24 por 3 dá 8. Rômulo, mas eu já sou quase um adulto. Bom, então a gente é amigo também, enfim. Né? Você só não é um amiguinho, né? Seja um amigão ou uma amigona. Então veja bem, ó. Aqui 1 quarto dá o quê? Eu poderia transformar esse 1 quarto numa base um pouco mais agradável, né? A gente já viu que se eu inverter a fração, eu posso pegar o inverso da fração como sendo a fração elevada a menos 1. Como assim, Rômulo? Eu posso escrever então, ó, 4 sobre 1, 4 sobre 1. Isso aqui está elevado a menos 1. Tá? 4 sobre 1 elevado a menos 1, isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui, é igual a 1 quarto. Tá? 4 sobre 1 elevado a menos 1 é igual a 1 quarto. Tá certo? Bom, deixa eu tirar o círculozinho aqui, só para não ficar tão esquisito. Só que repara, isso tudo aqui está elevado a 3x mais 1. Ó. Isso tudo aqui está elevado a 3x mais 1. Né? E do outro lado ainda tem lá um 8, né? Tem lá um 8 ainda. Agora repara aqui, ó, 4 dividido por 1 é 4, né? Então eu posso escrever só 4. Tá? E aqui, ó, menos 1, né? 4 elevado a menos 1 elevado a 3x mais 1. Repara que eu posso fazer o que eu fiz nas anteriores, né? Posso pegar o 3x mais 1, posso pegar isso aqui e multiplicar por menos 1, né? Já que isso aqui está nos colchetes, né? Pode estar entre parênteses, pode estar entre colchetes, enfim. Então eu posso pegar e fazer a multiplicação. Então, ó, menos 1 vezes 3x dá o quê? Dá menos 3x. É ou não é? Menos 1 vezes mais 1 vai dar o quê? Menos 1. Rômulo, será que isso vai dar certo? Vai. Veja bem, ó. Aqui, isso aqui é igual a quem? É igual a 8, né? Agora, repara no que aconteceu. Tem aqui menos 3x menos 1. Isso é igual a 8. Se eu fatorar, né? Se eu fatorar o 4, eu já tenho a fatoração do 4 aqui, ó, dá o quê? Dá 2 ao quadrado. Então, no lugar do 4, eu posso escrever 2 ao quadrado. Só que o 4 está elevado a quem? A menos 3x menos 1. Então, eleva a menos 3x menos 1. E o 8, ele é o 2 ao cubo. Eu já tenho ele aqui também, ó, 2 ao cubo. Quando eu fizer essa continha aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó, 2 elevado ao quadrado elevado a menos 3x mais 1. De novo, eu posso pegar esse menos 3x mais 1, 3x menos 1, né, desculpa, menos 3x menos 1, e multiplicar por 2. Né? Então, como é que vai ficar isso? Ó, 2 vezes menos 3x vai dar menos 6x. Menos 6x. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Né? Isso aqui vai ser igual a 2 elevado ao cubo. E agora, a base dos 2 é igual a 2. Ó. Rômulo, você fez isso tudo só para deixar os dois com a mesma base? Exatamente. Você já está entendendo o espírito da coisa, né? Então aqui, ó, vou terminar aqui em cima, tá? Porque eu acho que não vai caber mais lá embaixo. Então, ó, menos 6x, menos 2, menos 6x, menos 2, igual a 3. Quando eu passar esse 2 para o outro lado, vai ficar assim, ó, menos 6x igual a 3 mais 2, né? Então, menos 6x é igual a 5. E daí, eu posso multiplicar aqui por menos 1, né? Para ficar bonitinho lá, o x ficar positivo. Então, vai ficar 6x igual a menos 5, né? 5 vezes menos 1, menos 5. Então, x é igual a menos 5 sobre 6. Caramba, muito bacana isso. E repara, aqui deu 5 sextos, aqui deu menos 5 sextos. Na verdade foi uma coincidência, né? Mas você vê que pode dar tanto negativo quanto pode dar positivo, né? Então, o x, no final das contas, ele pode dar negativo ou pode dar positivo.
um expoente negativo, né, que quer dizer que ele é como se fosse o expoente elevado ao seu inverso, né? O número elevado ao seu inverso elevado a um expoente positivo, tá bom? Então é a mesma coisa. O que eu quero dizer, né? O que eu acabei de dizer aqui, olha só. O que seria, por exemplo, 2 elevado a menos 3? 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, né? Ou seja, o número elevado ao seu inverso elevado ao expoente, né? Ao expoente sem o negativo, né? Elevado ao expoente 3, ao seu valor absoluto. Então, ó, 2 elevado a menos 1 é o quê? É 1 meio. Isso aqui seria 1 meio elevado ao cubo. E 1 meio elevado ao cubo é o quê? 1 oitavo. Isso aqui é só um exemplo, tá? Só para dizer o que seria 2 elevado a menos 3. Então, 2 elevado a menos 3 é o quê? 1 oitavo. Tá bom? Se você já tiver experiência, né? Já souber que basta inverter aqui, né? 1 sobre 2 e fazer o 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, você já pode passar direto, né? Daqui para cá, ó, tá? Então aqui também, ó, você poderia passar direto, né? Se você entende que aqui você vai ter que fazer a fatoração por 2 e aqui por 2, você já pode fazer 2 elevado a menos 2, porque 1 quarto é 2 elevado a menos 2. Né? Você poderia ter feito isso aqui, ó. Deixa eu fazer com outra cor aqui, só para não confundir. Ó, o que é 1 quarto? 1 quarto é 4 elevado a menos 1, que é 2 elevado a 2 elevado a menos 1, que é 2 elevado a menos 2. Né? É porque você vai pensar o seguinte, né? Se fosse 4, seria 2 ao quadrado. Mas como é 1 quarto, ou seja, é o inverso dele, né? É o inverso de 2 ao quadrado. O que é o inverso de 2 ao quadrado? É 2 elevado a menos 2. Tá? Então, 2 elevado a menos 2. Tranquilo? Então, é uma maneira mais rápida, né, de fazer se você já tiver craque nisso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar 3 exemplos novos aqui agora pra gente. Tá? Então, vou colocar aqui agora ó, o exemplo 4. Vamos dar continuidade aqui. Então, no exemplo 4, eu vou colocar isso aqui, ó, que a galera me pergunta muito. A base pode ser negativa? Pode, tá? A questão é que nem sempre uma base negativa tem resultado. Por exemplo, se fosse assim, né? Menos 2 elevado a x igual a menos 8. Repara, né, que eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que menos 2 elevado a x, tem que colocar o parênteses, não só o 2 está elevado a x, tá? É igual a menos 2 elevado ao cubo. Por quê? Menos vezes menos dá menos, né? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá o quê? Dá menos 8. Então, ó, aqui eu tenho menos vezes menos vezes menos. Isso aqui dá o quê? Dá menos, né? Menos vezes menos dá mais, que vezes menos dá menos. Tá bom? Então, eu posso dizer que menos 2 elevado a x é igual a menos 2 elevado ao cubo. Como a base é a mesma, quer dizer o quê? Quer dizer que se eu cortar aqui, né? Se eu cortar aqui, olha o que vai acontecer. Eu tenho que x é igual a 3. Isso é verdade, né? Porque se eu colocar no lugar do x aqui o 3, ó, menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Então é possível resolver essa questão dessa maneira, tá bom? Então vamos lá, olha só, vou colocar mais um exemplo aqui. E esse exemplo aqui é o seguinte, ó, menos 2 elevado a x é igual a 4. Repara que o 4, ele é 2 elevado ao quadrado, né? Então eu poderia escrever assim, ó, 2 elevado ao quadrado. Só que eles não estão na mesma base, ó. Então não seria só cortar, né? Porque a base não é igual. E embora, se eu colocar x é igual a 2 aqui, funciona, né? Porque, ó, menos 2 vezes menos 2, né? Isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a mais 4. Então, é verdade que se x for igual a 2, né? É verdade que se x for igual a 2, eu tenho que menos 2 elevado a x é igual a 4. Isso é verdade, né? Então, o 2 é uma solução, tá? Então, nesse caso aqui, você tem que ver qual é o candidato natural, né? O candidato natural que seria o 2. Você tem que ver se funciona. O problema é que nem sempre isso vai funcionar. Por exemplo, ó, repara que se essa questão aqui fosse assim, né? No caso aqui o 2 funciona.
tá? A gente viu que o x é igual a 2 é um candidato natural e que ele funciona. Mas se essa questão aqui fosse assim, ó, menos 2 elevado a x é igual a menos 4. Agora olha o problema, ó. Você poderia pensar assim, se eu colocar, né, o 2 ao quadrado, olha como é que eu posso escrever isso aqui, ó, de forma diferente, ó. Poderia escrever assim, ó, menos 2 elevado a x é igual a menos 2 elevado ao quadrado. Repara que essas coisas são diferentes, né? Olha só. 2 ao quadrado, 4. Com o menos na frente, beleza. Quando o 2 está aqui em cima, ele está elevando só o número. Para ele elevar o menos também, eu teria que colocar o parênteses aqui. Não tem parênteses, está elevando só o 2. Então, 2 ao quadrado, 4, menos 4. Mas repara que a base aqui é menos 2 e a base aqui é 2, mas tem o menos na frente. Então, essas coisas aqui são diferentes. Isso aqui é diferente disso. Mas você pode pensar assim, né? Mas o 2 não seria um candidato natural também? Porque aqui a base também não era igual e deu certo, né? Será que eu não posso pensar o 2 como um candidato natural? Pode, né? Então vamos lá. Ó. Se você pensar aqui que o x é igual a 2 é uma solução para essa equação, então você vai ver o seguinte, ó, que menos 2 elevado a x, menos 2 elevado a x, vai ser o quê? Vai ser menos 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. E repara, a gente queria que desse menos 4. Então, isso aqui não é uma solução para a gente. Isso não é uma solução. Né? Então, ó, isso não é uma solução. Tá? Então, a resposta de uma equação exponencial nem sempre ela é possível. Tá? E ela a gente só garante, né, que a resposta de uma equação exponencial é possível quando a base é positiva, diferente de 1, e do outro lado da igualdade, o resultado também é positivo, tá bom? Então, se o resultado de um lado for positivo e a base do outro lado for positiva, diferente de 1, sempre tem resultado, tá bom? E aí depois a gente vai trabalhar com as funções exponenciais e a gente vai ver, né, que a base é sempre positiva, diferente de 1, né? E esse é um dos motivos pelos quais essa base é dessa maneira, tá bom? Vou colocar mais um exemplozinho aqui, só para mais um não, mais doisinho aqui para a gente fechar, tá? Exemplo número 7, que é esse exemplo aqui, ó, que vocês vão gostar dele, ó. 4 elevado a x vezes 2 elevado a x mais 1. Isso aqui é igual a 16 elevado a x menos 1, tá? Então vamos lá, ó. Olha o que é possível fazer aqui. No lugar do 4, eu poderia colocar 2 ao quadrado. Muito bom. Aqui eu coloco o x, né? Porque o x está elevando o 4. Então, 2 ao quadrado elevado a x, vezes 2 elevado a x mais 1. Tá certo? E isso aqui é igual a 16 elevado a x menos 1. A gente já entendeu que vai ter que fatorar esse 16, né? E que esse 16 aqui fatorado daria o quê? Daria 2 elevado à quarta potência. Eu não poderia fatorar direto por 4, fazer 4 ao quadrado? Até poderia. O problema é que aqui tem um 2, né? E aí já não resolveria o problema aqui. Então é bom deixar todo mundo na base 2, tá? Então 16 é 2 elevado a 4 e o 16 está elevado a x menos 1. Né? Então aqui, ó, nas duas situações, tanto aqui quanto aqui, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar pelo expoente que está dentro do parênteses, né? Então, só fazer essa multiplicaçãozinha aqui. E aí, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Olha para cá, querida aluna. 2x. Rômulo, eu nunca achei que ia conseguir resolver essa equação e agora eu acho que eu consigo. Então, se você aprendeu, né, coloca aí embaixo, #aprendi. Então, isso ajuda bastante a gente, deixa a gente bastante feliz. Então, ó, 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. A minha ideia aqui é sempre propagar a matemática. Mais pessoas aprendam, mais pessoas deixem de ter medo da matemática e que todo mundo consiga resolver problemas matemáticos. Essa aqui é a minha intenção. Então, ó, 2. Repara que aqui, ó, a base é a mesma. Multiplicação de mesma base. O que eu faço? Somo os expoentes. Então, vai ficar, ó, 2x mais isso aqui, ó, x mais 1. Mais x mais 1. Poderia, eventualmente, ser uma divisão, né? Se fosse uma divisão, seria o quê? Seria menos, né?
Então, ó, mais x mais 1, vou colocar esse x mais 1 até entre parênteses, porque na verdade eu estou somando, né, esse expoente inteiro, tá? Então, mais x mais 1. No caso aqui não vou alterar porque é mais, né? Mas se fosse uma divisão, aqui seria menos e alteraria aqui também o segundo fator, porque aqui tem dois fatores aqui em cima, né? X e 1, né? Tem dois membros, na verdade, né? Então, ó, é um binômio, né? Então, aqui eu tenho, ó, 2 elevado a 4x menos 4, tá? E agora, eu posso fazer conforme eu sempre fiz, né? Porque isso aqui é um expoente só, isso aqui é um expoente só. A base é a mesma, o que eu vou fazer? Vou cortar. Caramba, Rômulo, eu vou conseguir resolver mais um, estou muito feliz. Então, ó, 2x, aqui é mais, então só repetir o que está dentro do parênteses, mais x mais 1, igual a 4x menos 4. Aí, olha o que vai acontecer, ó. Passa o 4x para lá, passa o 1 para cá, né? Se eu passar o 4x para lá, vai ficar como, ó? 2x mais x, né? Já vou colocar direto aqui, ó, 2x mais x já deu 3x. 3x menos 4x, né? Quando eu passei para cá, menos 4x. Igual. Aí o 1 foi para o outro lado. Ele era mais 1, virou menos 1. Já tinha um menos 4. Com menos 1, deu o quê? Deu menos 5, né? Então ficou, ó, menos x igual a menos 5. Se você multiplicar isso aqui por menos 1, então você tem que x é igual a 5. Isso vai dar certinho. Então, se você colocar 5 aqui no lugar do x, né, você vai ver que depois de terminar as contas aqui, o resultado de um lado e do outro vai dar igual. Então, tenta fazer, substitui o x aqui, ó, aqui em cima por 5 e depois comenta aqui embaixo, fala, Rômulo, coloquei lá e deu o mesmo resultado, diz qual foi o resultado que deu. Tranquilo? Eu vou colocar só mais um último exemplozinho, que a galera sempre me pergunta. O pessoal fala assim, Rômulo, mas esses teus macetes aí, né, que você usa e tal, você é muito malandreado. Por quê? Porque você sempre usou uma base 2, do outro lado uma base 2, mesmo que fosse uma base múltipla aqui, né? Por exemplo, 4 e 16, 8 e 4. Então isso aí tá muito maceteado, né? E se fosse assim, né? Se fosse assim, ó. Rômulo, se fosse assim, 2 elevado a x igual a 3. Se fosse isso aqui, como é que você resolveria isso? Bom, isso aqui tem uma maneira de resolver. Geralmente a gente utiliza logaritmo para resolver isso, tá? E já existem os logaritmos de 2, de 3 e tudo mais, então facilita bastante a nossa vida. Mas você poderia resolver por aproximação, né? Daria para resolver isso aqui por aproximação sem utilizar o logaritmo. Se você tem vontade de aprender a resolver isso aqui, né? Sem o uso de logaritmo, se você queria aprender como é que você chega num resultado desse tipo aqui, escreve aí embaixo nos comentários, quero aprender a resolver o exemplo número 8, tá? E aí eu vou te ensinar a resolver sem utilizar logaritmo, tá bom? Da maneira brutal force, né? Da maneira mais difícil e tradicional de resolver esse tipo de problema. Inclusive, a solução desse tipo de problema é o que levou as pessoas a aprenderem logaritmo, a estudarem o logaritmo e criarem o logaritmo, tá bom? Então, galera, se você gostou, curte, compartilha, comenta com seus amigos. Olha, tem um cara lá que fez um vídeo com vários exemplos de equações exponenciais. Esse já é o nosso segundo vídeo, né? É bastante interessante para quem está estudando para vestibular e tudo mais. Então, manda para essa galera, né? E se você não é assinante do nosso canal, assina, porque ajuda bastante. Tranquilo? Então, aquele abraço para vocês e até um próximo vídeo.